você fazer a pergunta, eu iria fazer a pergunta sobre quem são as referências de amizade. Eu tenho certeza que ele ia falar, o Eliseu. Legal, legal. Porque a gente sabe que a família é a primeira, vamos dizer, referência da gente. Sim. Você falou do seu pai e da sua mãe. Daqui a E pouco você, eu vou falar. e você não falou. Agora ia chegar lá. Mas você deu uma palhinha aqui que o seu pai é vice-pastor, né? Sim. Eu achei que você tinha caído de paraquedas. O cara que apareceu agora. Olha. Eu achei, mas ele parece que tem história mesmo. Eu ouvi sua história, ué. Pastor, se a gente não tomar cuidado, a maldade das pessoas nos entristece. Eu sei. Eu ouvi, no dia que eu fui separado ao pastorado, alguém próximo, dizer bem assim, e agora a gente vira pastor assim de um dia para a noite. Isso me entristeceu no momento. Mas eu tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão, evangélico. Morando no interior, com 6 anos de idade, meus pais e eu e minha irmã mudamos para Goiânia. E a igreja que eu citei, que hoje é um grande templo, era na área da casa da minha avó, que eles estavam num salão, tiveram que desocupar, e meu avô propôs ao dirigente da congregação: vocês podem ir lá para minha casa, a gente tem um espaço lá, a gente arruma, organiza, e até a gente não conseguir um outro espaço, vocês podem dirigir as reuniões, os cultos lá na área da minha casa. E quando a gente veio para Goiânia, a gente foi morar do lado da casa do meu avô, e tendo ali o ambiente onde a igreja se reunia para cultuar a Deus, bem acessível. Então, eu ajudava a minha avó, as ruas eram de chão, né? Não era asfaltado. E então, todo dia tinha que limpar as cadeiras. Então, todo dia, antes do culto, eu e minha avó varria, limpava as cadeiras, e ali eu fui me desenvolvendo, servindo a minha igreja local. Eu me lembro que com 9 anos, o meu pastor me empossou como sonoplasta da igreja. E eu fiquei nessa função por alguns anos. Tanto é que quando a gente começou a namorar, né, amor? Foi. Eu ainda era sonoplasta da igreja. Com 12 anos, eu fui batizado nas águas, fui batizado com o Espírito Santo e comecei a pregar. A gente vai recordando de histórias que marcam a gente, né? Eu já estou nos 12 anos, mas Salomão disse que os primeiros 10 anos da nossa vida é vaidade. E a gente não consegue se lembrar de muita coisa, mas o que a gente consegue se lembrar é porque são cenas que, de fato, marcaram a nossa vida. E eu, de 10 a 12 anos, comecei a receber alguns convites para pregar. Primeiro convite, claro, na minha igreja. E meu pai não permitiu que eu atendesse o convite para pregar na minha igreja. Porque ele disse assim: você nunca deu uma saudação. Saudação, para quem não sabe, é um testemunho, uma palavra durante o culto de 3 a 5 minutos. E ele disse assim: você não deu nenhuma saudação, como que você vai pregar? Então, ele não permitiu naquele momento e disse: se prepare, comece dando saudações, e aí depois você prega. E assim meu pai foi me ajudando. Eu trouxe até, eu procurei e achei. Está aqui, ó, com 12 anos de idade, os obreiros lá da nossa congregação começaram a comprar alguns livros que juntos formavam um curso básico de teologia. Que ano aí, pastor? Quando você encontrar, você pode falar. 2012. 2012. 10 anos atrás. Eu tinha 15 anos. E aí eu Legal, cara. pedi meu pai com muita insistência, meu pai trabalhando, eu ligando para ele: pai, compra, pai, compra. Aprende, Jonas. Mas o valor do curso... Legal, né? Era 2 vezes o salário mensal do meu pai. Ele dividiu em 10 vezes, está aí. Sim, eu tô vendo. As R$ 89 na época era uma grana. Então, o que eu tiro de lição para quem está assistindo a gente? Primeiro, partiu de mim o interesse. Eu quero. Pai, compra. Pai, adquire. Pai, me ajuda. Pai, investe em mim. Então, o primeiro investidor financeiro do meu ministério foi o meu pai. O dia que eu encontrei isso aqui, quando a gente estava mudando, a gente casou e a gente mudou. Fala o nome do seu pai. Eu chorei. Quelodivan Coelho Moraes. Tá aqui, ó, ponto de referência da casa dele, próximo à panificadora Renascer. Sim. Inclusive, a panificadora era do meu pai.
A Eu gente tava bem trabalhava próximo. lá. Pastor, então, se tem alguém que eu devo honrar hoje, um humano, terreno, é meu pai. Foi ele que investiu e acreditou em mim. A minha mãe, com 5 anos Legal, de idade, com 5 anos de idade, quando não tinha WhatsApp, Big Brother, A Fazenda, Netflix, quando ela passava roupa, ela me contava histórias bíblicas. História do Gênesis, eu sentado e eu vidrado. Era como se eu estivesse vendo as cenas acontecerem, se passarem na minha frente. E eu me lembro disso, história do Gênesis. Então, meu pai me ensinou a como jejuar. O pai me dizia, agora você vai oferecer o seu jejum em oração. Agora você vai entregar o seu jejum. Minha mãe me ensinava a orar todas as noites. Ela ia até a minha cama e ela fazia uma oração por mim. Depois ela me ensinava a orar, fazendo eu repetir as palavras dela. E até hoje eu lembro de todas as palavras que ela me dizia. E hoje Deus tem me despertado, a partir dessa experiência, a falar sobre isso. Porque esses dias eu fui convidado para ministrar no culto de quinta-feira, que a gente tem o costume de colocar o tema culto de libertação. Aí, para minha alegria, era culto de libertação, mas o tema era Efésios 6. E eu fui estudar e pregar sobre Efésios 6. Só que quando eu, um marido, esposo, mas não pai ainda, falo para a família, as pessoas têm resistência. Ele não é pai ainda, como que está falando para pais, para famílias. Mas eu não falo como pai, eu falo como filho. Porque eu sei o que os meus pais fizeram, que me marcaram, que fizeram a diferença para o meu crescimento. Então eu falo como filho. E aí eu sei o que os meus pais fizeram, que me marcaram, que me deram amadurecimento, crescimento, para que eu me desenvolvesse espiritualmente. Porque hoje a gente percebe aí crianças de 5 anos matriculadas na escola de inglês, para aprender a falar inglês, não sabem nem o português direito, mas não estão matriculados na escola dominical. Eu me lembro de outro episódio, e quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe me acordou no domingo de manhã para ir para a escola dominical. Eu sempre digo isso, eu digo, pai, claro que o senhor vai entender que o senhor me ajudou bastante, mas teve um dia que o senhor deixou a desejar num ponto. E aí eu apresento isso para quem me ouve, para quem me assiste, para quem está me ouvindo pregar. Minha mãe me acordou para ir para a escola dominical e eu disse, eu não vou. 5 anos. Vê se o menino de 5 anos se manda. Eu disse, não vou. E ela inteligentemente perguntou por quê. Se eu não queria ir, tinha algum motivo para isso. Eu disse assim, porque o meu pai não vai. Meu pai trabalhava toda semana, muito cansativo. Ele não acordava no domingo de manhã. Era do descanso dele. Inclusive, o senhor vai entender a linguagem, no interior, naquela época, 15, 20 anos atrás, o camarada que não estava matriculado na escola dominical, o nome dele não ia para ser ordenado ao ministério. O critério lá de São Francisco é assim também. Oh, Então, tá até vendo? hoje, mas em alguns lugares isso não é critério mais, pastor. Mas na época era, e o meu pai, o nome dele... Obrigado, né? Tô sabendo dessa, né? O nome dele foi apresentado, mas Sim. um dia foi reprovado o nome dele. E aí um amigo dele que participava lá da reunião comunicou com ele depois e disse, seu nome não foi aprovado porque você não é aluno matriculado na escola dominical. Sim. E nesse mesmo momento, nesse mesmo tempo, foi o tempo que eu disse para minha mãe que não iria para a escola dominical porque meu pai não iria. Aí meu pai despertou para isso. Então, ele percebeu e mudou, né? E eu tenho o privilégio hoje de dizer isso. Se eu cheguei onde eu cheguei, e se Deus tem um projeto de me levar além, eu chegar onde Deus projetou para mim, os meus pais tiveram grande influência. E os pais precisam